Olá, eu sou Sheila Amorim e esse é o podcast da IPI do Brasil. A nossa finalidade é apresentarmos a liderança da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje nós estamos aqui com duas secretarias, a Secretaria de Evangelização e a Secretaria de Revitalização. A Secretaria de Evangelização é dirigida pelo pastor Caio. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bem, muito bom a gente estar aqui junto, podendo compartilhar, conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. E o pastor Tiago é da Secretaria de Revitalização. Olá, pastor. Olá, Sheila, tudo bem? Tempo bom aqui de estar com amigos, tempo de partilha também, da gente sonhar e compartilhar um pouquinho daquilo que tem sido feito. Uma alegria estar aqui. Muito bom tê-los aqui, né? Mas eu acho que vocês querem conhecer um pouquinho mais dos nossos entrevistados de hoje. Então, o pastor Caio vai falar de onde ele é, né? A igreja que ele tem dirigido hoje. Bom, primeiro falar que Caio é meu apelido, né? É muito comum, às vezes, os pastores procurarem na agenda da IPI e não encontrarem meu nome, né? Caio é apelido, meu nome é João Carlos de Oliveira Batista e Caio... Nome artístico. Nome artístico. Eu sou pastor há 20 anos já, completo 20 anos de ministério. Atualmente sou pastor de uma igreja que nós plantamos em Sorocaba, conhecida hoje como Hub Sorocaba, né? Projeto de plantação. E atualmente estou também como secretário de evangelização da IPI do Brasil. Já há alguns anos tenho me envolvido com esse movimento, também leciono em algumas áreas de comunicação e plantação. Alguns me conhecem também dessa área de comunicação. Estamos aí servindo a Igreja Nacional desde 2019, junto com uma equipe também. E é muito bom ter esse espaço novo, essa proposta nova da gente se conhecer melhor. Não é verdade? Já nós vamos saber o que o senhor tem feito através da secretaria. E o pastor Tiago, onde o pastor Tiago está atualmente? Eu sou pastor da IPI de Salto, sem trocadilhos. Sou pastor lá, é um projeto de revitalização do presbitério de Sorocaba. Eu estou lá desde 2021. Sou pastor ordenado da IPI há 7 anos, mas trabalho pastoralmente há 12 anos. Então, há 12 anos eu tenho servido as nossas igrejas e tem sido um tempo muito bacana dentro desse serviço. E na Secretaria de Revitalização, uma secretaria nova, eu estou lá desde a criação dela no final de 2022. É bem recente, né? Bem recente. E hoje as igrejas têm se perguntado muito, e aí, como que está o crescimento, né, da IPI do Brasil? Então, as secretarias de vocês são muito importantes para responder a essa pergunta. O pastor Caio vai começar falando um pouquinho do que a secretaria tem feito nesse sentido, né? Como que está, né? Dá um panorama da igreja, pastor. Essa é uma pergunta que é muito comum a gente ouvir e também, em algum momento, nós também já fizemos, né? Por que a nossa igreja não cresce? Nós não temos uma resposta simplista. Eu acredito que a resposta demanda várias percepções históricas, do ponto de vista também de gestão, do ponto de vista estratégico e também até teológico. A secretaria tem como função o fomento da ação, da evangelização da nossa denominação. Isso é muito importante porque ela tem um caráter estratégico de ser um incentivo dos concílios, né? O sino dos presbitérios, igrejas locais, no exercício dessa missão. Então nós compreendemos que nessa vocação, nessa atuação, a gente tem 2 braços. Primeiro, o braço do crescimento institucional, que é através da plantação de novas igrejas. Há um déficit histórico no desenvolvimento dessas novas comunidades. Então, essa é uma perspectiva. Hoje nós temos 31 projetos de plantação de novas igrejas espalhados no nosso país e 2 plantações fora dentro dessas 31. Temos também 40 missionários atuando dentro do contexto da missão nacional, que é o outro braço, a atuação missionária. Missão nacional, missão urbana e missão transcultural, porque a gente compreende esse movimento. Além do aspecto estratégico dentro da denominação, que é criar esses processos, a estrutura, as capacitações, nós também temos em parcerias com outras secretarias
tentado, e esse é um esforço muito grande, fazer com que as igrejas locais se envolvam nessa missão. E aí nós temos afirmado, todos em missão. A responsabilidade do líder local, do pastor, da comunidade, do conselho, do presbitério, do sínodo, de todas as pessoas, desde o membro da comunidade até as estruturas da instituição, envolvidos na expansão do Evangelho e na proclamação do reino. Então a gente entende isso, é um desafio para nós, essa mobilização e essa conscientização das nossas comunidades a respeito dessa responsabilidade, dessa vocação. É importante, né? A gente tem uma estrutura bem firme, bem elaborada, né? Hoje o pastor Tiago está com um grande desafio aí, né? Então, nesse crescimento, mas também temos a parte da revitalização, né? E hoje isso é uma realidade, né? Aqui nas igrejas, principalmente aqui no Sudeste, não sei, o pastor vai dar um panorama aí de como que está o Brasil, né? Que você já deve ter tomado já a pé da situação, né? De fato, Sheila. A secretaria, ela nasce a partir de uma demanda que tinha na Secretaria de Evangelização, que era uma demanda de igrejas buscando orientação e apoio institucional no fomento da revitalização. Então a Secretaria de Evangelização, ela começa um movimento para a criação dessa Secretaria de Revitalização. Qual é a dificuldade inicial que a gente encontrou? Primeiro, de estrutura. A forma de montar, de estruturar uma Secretaria de Revitalização, de alguma certa maneira, ela difere da Secretaria de Evangelização. A gente já tem, diria assim, um público-alvo, que são as nossas igrejas. A gente já tem os pastores ordenados, as lideranças instituídas. Então a primeira dificuldade que a gente teve nesse momento foi tomar de fato ciência das nossas igrejas, das situações, e cada localidade ela vai ter a sua dificuldade, a sua particularidade nessa dificuldade. Então, de ir criando. Qual que é o papel da Secretaria de Revitalização? A gente sempre diz que revitalizar é buscar saúde nas igrejas. Então não é inicialmente buscar um crescimento nas igrejas, mas buscar saúde. Assim como uma criança, quando ela não tem saúde, ela tem alguma enfermidade, e isso aí faz com que ela perca peso, que ela deixe de crescer, a igreja ela é um organismo vivo, da mesma maneira acontece na igreja. Então a secretaria ela busca, através de ações, a gente tem uma equipe, os nossos assessores, buscar fomentar a revitalização nas nossas igrejas, abrir o diálogo das nossas igrejas para que elas possam começar a repensar dentro da sua caminhada aonde foi que, em algumas áreas das nossas comunidades, elas começaram a ter um certo adoecimento. E como secretaria, a gente também tem buscado criar um espaço de diálogo com presbitérios e com sínodos, para que haja também uma força-tarefa nas nossas igrejas, para que a gente consiga ter, dentro do nosso país, o fortalecimento e a busca da saúde nas nossas igrejas. Então, essas primeiras ações da secretaria, elas têm sido nesse sentido. Hoje a gente tem 20 igrejas em parceria com a secretaria, que são acompanhadas, que recebem recursos financeiros da nossa denominação. Mas a gente entendeu que algumas igrejas, a gente percebeu, Sheila, que algumas igrejas elas vieram até a secretaria pedir auxílio, acompanhamento, mas elas falaram assim, a gente não precisa de apoio financeiro, mas a gente quer uma mentoria, a gente quer alguém que nos auxilie a igreja voltar para o eixo. E aí a gente abriu um segundo leque na secretaria, que é firmar uma parceria com essas igrejas, mas sem o vínculo financeiro. E hoje a gente tem 21 igrejas que recebem esse acompanhamento da secretaria. E, então, no total, nós temos 41 igrejas hoje sendo acompanhadas assim de uma maneira bem próxima pela nossa secretaria. A gente está hoje nas 5 regiões brasileiras, acompanhando, auxiliando. A gente já tem, com esse pouco tempo, conseguido já alguns resultados positivos dessas comunidades, que elas estão começando a virar a chave
e buscar essa saúde nas suas estruturas, nos seus relacionamentos, nas suas lideranças, e aí a gente já consegue ver esse avanço na missão das nossas igrejas. Eu acho que o pessoal quer saber assim de exemplos, né? A gente pode compartilhar aqui alguma coisa assim mais prática, mais pragmática, assim, pastor, que a Secretaria de Evangelização está fazendo hoje? Sim, a gente tem, eu até tenho que pensar bem aqui para não deixar ninguém de fora, né? Acho que o modelo que a gente pensa talvez seria um modelo ideal, é um modelo recente, vou falar do último agora, que é o projeto da IPI em Varginha, que começa na mobilização do sínodo em resposta a uma ação da secretaria, que é essa ideia de envolver os concílios nesse movimento. E o sínodo, através do reverendo Galdino, consegue mobilizar os presbitérios, e os presbitérios engajam-se nesse sentido. E aí uma igreja local, a segunda IPI de Machado, e aí o projeto de plantação em Varginha. Aí a gente olha para esse projeto e percebe que todos os concílios, né, em seus níveis, estão conectados à plantação dessa igreja. E para a gente é muito importante esse entendimento que a igreja, em todas as suas camadas, se envolve com aquilo que está na ponta, que é a plantação. É claro que a gente também pode pensar uma ação específica da secretaria em alguma região, e esse é o nosso desejo, depois em algum momento nós vamos falar sobre questões futuras, mas é um projeto que no nosso coração e daquilo que nós estamos nos propondo a fazer desde 2019, com a capacitação devida, com a avaliação do plantador, com a elaboração do projeto, com prazo e tudo mais, toda essa metodologia que eu chamo de estrada, de trilho, ela aponta para esse envolvimento conciliar. Então a igreja local, presbitério, o sínodo e a igreja nacional, que nós chamamos de igreja nacional. Até o Gini não gosta que a gente chame de... Não é que ele não gosta, né? Ele não chama igreja nacional, mas igreja presbiteriana independente do Brasil, porque nós somos só uma igreja. E isso para nós é importante, esse tipo de envolvimento, né? Temos diversos projetos nascendo também nessa linha, nesse envolvimento de presbitério, sínodo, porque a gente entende que isso é um fortalecimento para o desenvolvimento saudável, né? E aí, se me permite, Sheila, assim, eu estava aqui na fala do Tiago também pensando a respeito disso. Nós não estamos falando sobre um modelo de igreja, não é verdade? É muito comum a gente ouvir de pastores achando que plantação, revitalização é um pacote litúrgico, estético, que a gente vai reproduzir. Não, não tem nada a ver com isso, né? Cada igreja tem o seu contexto, cada região tem o seu desafio cultural, e a gente compreende como Varginha, né, para conectar com a resposta da sua pergunta, mostra para a gente que é possível plantarmos uma IPI de acordo com o contexto daquela região, daquele sínodo, daquele presbitério e daquela igreja-mãe. Né? Então, para a gente é muito importante que os pastores e aqueles que estão acompanhando, os líderes, entendam o que nós fazemos e aquilo que nós estamos propondo também a fazer na nossa comunidade, na nossa denominação. Então, o senhor diz que o modelo não é um modelo, mas é importante ter uma visão, né? E essa visão vir lá mesmo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, uma visão para as igrejas locais ou não? Isso é tem que ser local mesmo, uma visão local do conselho, que daqui do conselho passa para o presbitério, não, ou é o contrário, é da igreja nacional para a igreja local? Eu acho que pode ser os dois. A visão é a proclamação, a expansão. Eu acho que essa... Tem uma coisa que eu gosto muito na igreja missional, que é a palavra intencional. Eu acho que a visão é o resgate da intencionalidade. O cumprimento da missão. Exato, exato. O membro da igreja, os concílios, a denominação, resgate da intencionalidade, da proclamação do evangelho através da plantação de novas igrejas e da atuação missionária. Essa palavra, para mim, é a palavra que define esse movimento, tanto da denominação, enquanto estrutura maior, até a igreja local que está na ponta, a intencionalidade. Eu acho que nós precisamos resgatar essa intencionalidade. De que todos em missão. Todas as esferas. Né? Todos em missão. Todos em missão. Não é só o pastor, só o presbítero, só Exato. A diaconia, né? Não só esperando algo mágico, um método, uma dica, uma orientação, um material,
que caia do céu pronto e faça a igreja de alguma forma crescer, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de mudança. E essa é a nossa ideia aqui, nosso desafio, na verdade, nosso desafio. Assim, eu percebo, Caio, Sheila, os amigos que estão nos acompanhando, que tem muita liderança, muita igreja, não só IPI, que busca um pacote. Então, hoje a discussão é se igreja com parede preta cresce ou não, se canta essa música ou não. Eu sempre falo assim, se fosse parede preta crescer a igreja, era só a gente comprar uma fábrica de tinta. Mas essa reflexão da igreja pensar aonde ela está inserida, e ser uma igreja para a localidade onde ela está, as pessoas com quem ela tem alcançado, é o que a gente tem buscado. Tanto eu creio na evangelização, na revitalização, de ser uma igreja para a cidade onde ela está inserida e para o bairro onde ela está inserida. Uma igreja bíblica, essa é uma reflexão que eu faço também na igreja local, né? Eu sempre digo, Sheila, que eu sou pastor de uma igreja local, que estou secretário de evangelização. Então eu vivo os dilemas, os desafios que todos os pastores e pastoras vivem em uma comunidade local. E esse dilema de uma comunidade local me faz olhar a comunidade em relação ao fundamento bíblico, sermos uma igreja bíblica, mas sermos também uma igreja conectada à cultura, ao momento que nós estamos vivendo, e buscar o equilíbrio disso. Então, falarmos sobre plantação de igreja é considerarmos esses dois aspectos. É muito comum a gente estabelecer um pré-julgamento, né, em relação à forma e achar que, por exemplo, eu sou secretário de evangelização, então eu quero que vários hubs sejam reproduzidos pelo Brasil. Não, não é isso, né? Não tem essa intenção e nem nós temos, nem a visão da diretoria. Mas a expansão do reino através de igrejas bíblicas, saudáveis, intencionais, ou podemos usar a palavra missionais, em relação ao contexto e local que nós vivemos. Então isso é muito importante a gente entender. Uma igreja que tem o seu fundamento, no nosso caso, uma igreja histórica, uma igreja com teologia, que consegue avaliar o plantador, a igreja-mãe, o presbitério e o sínodo. Nós temos 31 projetos, cada um com a sua característica. A gente tem desde uma igreja sendo plantada no sertão da Paraíba, temos uma igreja sendo plantada lá em Coari, com Jorge e Helena, que é um exemplo fantástico dessa atuação. Temos uma igreja sendo plantada em Florianópolis, no sul do país. Recentemente tivemos uma igreja plantada, organizada em Caxias do Sul. Então, assim, temos agora essa IPI em Varginha, assim como temos no Rio de Janeiro, Espírito Santo e tantas outras cidades e regiões, cada um com o seu contexto, com o fundamento bíblico, sendo uma igreja reformada, mas olhando para a sua cultura, contextualizando a sua missão em relação aos desafios que cada um enfrenta. Então isso é muito importante para o pastor que está ouvindo, a pastor, o líder, compreender o que a gente tem feito, porque um dos desafios é exatamente desconstruir o que está sendo proposto, né? A gente não está aqui falando de uma fórmula mágica, mas de uma proposição, de uma visão que para a gente é fundamental, que a igreja, a Presbiteriana do Brasil, a nossa igreja, a IPI do Brasil, passe por essa transformação no que diz respeito à atuação. A gente está vivendo um momento onde nós temos uma igreja que nós amamos, que vive uma crise nos últimos anos de crescimento institucional, e nós temos que, em todos os níveis, nos envolvermos com essa causa, né? Se a gente ama a igreja, a gente quer que ela se desenvolva saudavelmente. Então, mas você disse que não é um modelo, né? Mas quando eles vão buscar lá, através do pastor Tiago, não, a gente não quer o dinheiro, a gente quer uma mentoria, né? Como que isso é apresentado? Essa cultura, né? Assim, fala que a igreja tem que estar envolvida também com a cultura local, mas isso acaba trazendo um medo, né? Que eles não querem que a cultura entre na igreja, mas a igreja, né, tem que apresentar uma resposta também para o que está acontecendo ali em torno dela, né? Porque senão ela acaba fazendo as coisas muito no automático, né? Naquilo que vivenciou lá atrás, que deu muito certo, né? Funcionou, mas que atualmente gerou uma crise, a igreja não cresce, né? Então, o que você pode falar, pastor Tiago? Ô Sheila, eu penso assim, que quando a gente fala sobre cultura, cada igreja ela está numa cidade específica, num bairro específico. As pessoas que compõem, que frequentam a igreja, a gente está
dentro dessa vivência onde a gente está. Eu moro numa cidade de 150 mil habitantes. Toda vez que eu venho para São Paulo, essa cultura rápida, acelerada, agitada da cidade, ela é impressa na igreja também, de alguma forma ou de outra. O menos tempo que as pessoas têm, o tempo de deslocamento que as pessoas gastam ao longo da semana, do trabalho para casa, para a faculdade, para casa, para o trabalho, tudo isso faz parte de quando a gente olha para a igreja. Quando a gente vai para uma igreja numa cidade menor, por exemplo, a cultura é outra. Então, quando a gente pensa, de fato, em falar uma igreja que ela dialoga com a cultura, não é ela se apropriar de valores culturais necessariamente, mas ela entender aonde ela está inserida e qual é a melhor maneira para comunicar o evangelho com as pessoas inseridas nessa cultura. A gente usa muito o exemplo, às vezes, de Paulo, no Areópago, e é dentro disso, de você não ser ofensivo à cultura, mas você encontrar pontos de conexão com as pessoas, de modo que você possa abrir um diálogo para uma reflexão e abrir um diálogo para que as pessoas elas possam estar atentas à mensagem que a igreja deseja falar. Nesse aspecto da cultura, eu tenho dito sempre por aí, em alguns espaços de reflexão, que as igrejas de linha histórica, elas sofreram com um descompasso nos últimos anos entre uma sociedade que era homogênea e que passa a ser heterogênea. Uhum. Então, a gente navegou muito bem nas décadas de 60, 70, 80, início dos anos 90 talvez, quando a sociedade tinha um perfil muito parecido com o nosso, né? Nós éramos uma igreja mais homogênea, liturgicamente, esteticamente, e a sociedade sendo também homogênea, isso de alguma forma nos ajudava. Só que quando há esse descompasso, e a gente olha para uma sociedade que é heterogênea, a gente não conseguiu assimilar essas mudanças. Quando a gente precisa olhar para a cultura, discernir o que nós estamos vivendo nesse momento, não é absorver, como o Tiago disse, e nem trazer os valores para negociar o que nós cremos, mas é compreender que nós estamos dentro de um outro contexto histórico. E essa demora de compreender a mudança de contexto histórico, para nós, igreja de linha histórica, tem sido um preço alto. E qual é o preço mais alto? Algumas gerações se ausentaram das nossas igrejas em função desse descompasso. E a gente precisa olhar para essa realidade. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a respeito, por exemplo, de uma oportunidade de uma geração que nós perdemos e que hoje está voltando com seus filhos, buscando na igreja uma referência. Que é uma oportunidade como essa de compreender esse momento e a gente entender que é uma oportunidade, então, de desenvolvermos um trabalho efetivo com as nossas crianças, dentro de uma linguagem, dentro de uma percepção que as crianças e a infância hoje precisa. Então a gente pode olhar para a cultura e também estabelecer oportunidades estratégicas, como essa questão das crianças que nós estamos falando. Não tem nada a ver com a estética ou com uma forma, um tipo de roupa, um tipo de música, um tipo de liturgia. Dialogar com a cultura é estar atento às mudanças que estão acontecendo à nossa volta. Isso é muito importante. Só queria falar algo aqui também, Sheila, porque às vezes é muito comum as pessoas, quando me conhecem, também conhecem a igreja que eu sou pastor, e às vezes eu viajo por aí, o pessoal fala, a sua igreja tal, a minha igreja não tem parede preta, tá bom? Então eu só queria desconstruir, porque cria-se uma justificativa. O que a gente compreende é assim, é possível sermos uma igreja com um fundamento bíblico, teológico, e sermos uma igreja conectada à cultura sem abrirmos mão do valor daquilo que é essencial. E é interessante isso que você fala, Caio, porque alguns bons anos atrás, a gente saía, eu sou de Campinas, ia de Campinas para Sorocaba, de Sorocaba para São Paulo para Muzambinho, e você ia nessas igrejas e a liturgia era muito parecida, a forma das igrejas era muito parecida, muitas construções eram semelhantes, e de uma certa maneira também as cidades, nessa forma que a sociedade se reunia, ela era semelhante. Hoje são cidades assim que acabam sendo em essência completamente diferentes.
na sua forma de se organizar, na sua forma de se relacionar nas cidades. Então, como igreja, a gente precisa ter esse resgate de fazer uma leitura, de fato é isso, aonde nós estamos. Eu acrescento aqui, nós temos como característica muitas igrejas tradicionais, né? E dentro de um contexto urbano, vou aqui citar o meu amigo Valdinei, que diz da importância dos símbolos em alguns contextos, né? A gente não desconsidera isso. Na ideia de que a igreja ela é intencional e missional, dentro de alguns contextos ela precisa ter esses símbolos para que haja segurança nesse contato, especialmente diante de algumas realidades. Então, é muito importante a gente entender que há espaço para todas as comunidades que compreendem a sua própria identidade e o seu próprio contexto. Isso é fundamental a gente discutir. Também falando um pouquinho aqui, Sheila, em relação a isso, a gente mora e vive num país, nós somos uma igreja que na nossa história está ligada à realidade brasileira. Nós vivemos num país com dimensões continentais, né? E a gente não pode pensar a nossa denominação apenas a partir do contexto aqui de São Paulo, do Sudeste, né? Uma das coisas que Deus me deu presente nesses últimos anos é de poder conhecer o Brasil todo e as diversas realidades, né? Desde o Nordeste, rico, e nós temos uma história linda como denominação naquela região, desde os desafios do sul do país, desde os desafios que nós temos em regiões como Rondônia, um bom trabalho que o presbitério tem feito lá. É verdade. A gente percebe que a nossa igreja ela é diversa, multicultural. Diversa em função do seu próprio contexto, né, da sua própria dimensão, da sua própria extensão. E a gente precisa olhar para essa realidade. Uma igreja forte, que precisa ser forte, né, dentro desse contexto nacional. Nós somos uma igreja brasileira e a gente precisa olhar para essa dimensão que a gente tem cultural, a riqueza cultural que a gente tem dentro da nossa própria denominação, né? Isso já gera um grande desafio, né? Um grande desafio. Pastor Tiago, a bola está com você. Olha, eu acho que é isso, é a gente olhar fora de como se fosse uma liturgia, não uma liturgia, um culto sistemático. Eu acho que olhar a igreja dentro da realidade onde ela está inserida. Então, em algumas viagens que eu tive a oportunidade de fazer, de perceber a igreja, ela conseguindo conversar, quando a gente vai para o Nordeste, igrejas que conseguem conversar com a cultura local e introduzir elementos que trazem pontes, criam pontes de diálogo. Eu penso que isso é importante dentro das nossas igrejas, não construir barreiras, muros que impeçam a gente de dialogar. Há espaço para todas as igrejas, desde as mais tradicionais, as mais contemporâneas. A gente precisa entender a linguagem e as pessoas que nós estamos alcançando. O grande problema é quando a gente quer comprar uma receita. Isso aí pode ser um perigo para as nossas secretarias, de falar, olha, para plantar a igreja tem que ser assim, para revitalizar a igreja tem que ser assim. E não é um script, não é uma receita. A gente tem que incorporar aonde nós estamos inseridos. Eu acho que quando o pastor, a pastora, os líderes da igreja, os membros da igreja, eles conseguem fazer essa leitura de ser uma igreja para a cidade, uma igreja para o bairro, ela consegue criar comunicação ou intencionalidade de uma maneira que o diálogo com as pessoas ao entorno da igreja, ela se torna um diálogo mais fácil. A igreja ela se torna uma referência onde ela está inserido e não apenas um prédio que faz barulho no domingo e aí gera problemas para estacionar o carro, o crente estacionando o carro na frente da garagem e gera reclamação. Então, como igreja, a gente precisa buscar essa intencionalidade de forma que a gente possa criar essa conexão para pregar o evangelho. Mas não daria assim para a gente ser bem mais prático, assim, falar alguns passos, por exemplo, nessa intencionalidade? Eu acho que é interessante a gente olhar para... com certeza nós temos olhado já para algumas igrejas, grandes igrejas da nossa denominação, que estão crescendo, né? E um aspecto dessas grandes igrejas, ela se dá
na intencionalidade, são igrejas intencionais. E aí eu quero ser prático partindo dessa intencionalidade. Primeiro, é criando um movimento na igreja. Você precisa entender que a igreja, ela precisa ser missional na sua comunicação e diaconal na sua prática. A gente precisa de um envolvimento. Então nós estamos falando aqui, por exemplo, de celebrações e serviços. Serviço, envolvimento, as pessoas engajadas. Eu posso falar que na nossa comunidade a gente enfatiza muito, pessoas trazem pessoas, a evangelização através de relacionamento, o voluntariado, o espaço para as pessoas se conectem à comunidade, a conexão com temas da cidade, com as necessidades que estão ao redor, várias ações. Vou citar aqui talvez uma das que seja um diferencial para as comunidades da nossa denominação que estão crescendo. Pequenos grupos, células, nós chamamos de hubs, cada um tem um nome, mas essa visão de que a igreja ela se desenvolve nas casas, não só no templo, não só na estrutura, mas ela invade a vida, invade o cotidiano. E isso é muito importante nesse desenvolvimento de uma comunidade viva, né? Não é uma igreja que olha para si mesma, mas é uma igreja que gera um movimento nas relações de intencionalidade, pessoas trazem pessoas, movimento do voluntariado, pessoas podem servir nas mais diversas áreas, movimento da ação diaconal, olhando para as necessidades ao entorno. Podemos falar da questão da proclamação, e aqui eu quero dar uma ênfase. Eu acho que igrejas que crescem, elas têm um púlpito claro, objetivo. A gente precisa, como pastor e como pastora, fazermos uma autocrítica de uma mensagem que seja bíblica, mas ao mesmo tempo contemporânea, compreensível à cultura e proclamadora do Evangelho, seja com aspectos proféticos, aspectos de ensino, mas é nítido que igrejas que crescem têm um púlpito comunicativo, têm um púlpito que é bíblico, mas consegue impactar a vida das pessoas. E aí a gente precisa pensar a comunicação, por exemplo, hoje nós estamos aqui numa plataforma, né, Sheila, que a gente não imaginava há muitos anos atrás que a nossa igreja tivesse. Espaço novos de comunicação, integração, conexão. Acho que nós demoramos um pouco para nos conectarmos a essas mudanças, seja um posicionamento nas redes sociais, seja, estou aqui dando algumas dicas práticas, mas a própria estrutura de discipulado, diversas ações. Eu acho que o movimento traz vida. Eu tenho falado sempre, Tiago, que é como uma criança em casa. Se a gente tem a opção faz essa opção, na verdade, de ter filhos, né? A casa tem um desajuste, tem um movimento, né? A vida ali. Ainda que a gente tenha que subir algumas coisas para arrumar, para que a criança não se machuque, mas há movimento. E uma casa onde não tem criança, está tudo arrumadinho, tudo no lugar, mas não tem vida. E uma comunidade que tem vida tem movimento. Tendo movimento, ela vai se desenvolver a partir de alguma ação específica que tenha a sua identidade. Na minha comunidade, a comunidade que eu sou pastor, era a música, foi a música, é a música durante algum tempo, você conhece. Depois as pregações em séries, depois o serviço de voluntariado, depois as mobilizações sociais. Outras igrejas que nós conhecemos, que tem diversas ações específicas, tarde de oração, tarde da esperança, ou seja, é uma igreja em movimento. A gente não pode achar que fazendo o que nós fazemos, da maneira que nós fazemos, as coisas vão mudar. A gente precisa se movimentar. Esse é um ponto importante. Eu creio que você falou aí, falta também nas nossas comunidades a ênfase no discipulado. E não só um discipulado numa classe para formar novos membros, mas um discipulado de transfusão de vida. Um discipulado onde ensina todas as verdades. E não só do pastor fazendo esse movimento, mas um movimento de membro para membro. Uma ênfase na oração, vida de oração das nossas igrejas. Que é a palavra hoje, movimento nacional de oração, já fala desse movimento, né? Tem que acontecer, né? Tem que acontecer um movimento. E não só uma oração no culto, mas vocês têm fizeram esse mês aqui, eu vi lá a questão da Lectio Divina, então das pessoas terem esse movimento de oração, de devocional nas suas casas. A pregação, de fato, eu acho que é algo muito importante também. É um momento também pastoral, da liderança da igreja mostrar o caminho
deve ser seguido, e uma intencionalidade na evangelização. Me parece que muitos membros, eles perderam a forma de evangelizar. Então, por várias vezes, Né? por várias vezes assim, quando eu vou, eu falo, olha, como que é a maneira como que a igreja ela evangeliza? A gente não sabe evangelizar. Eu tenho repetido isso, que evangelismo é cultura. Uhum. Relacionamento. Relacionamento. Estilo de vida. Exatamente. Tem que ser um estilo de vida. Como que se dá esses treinamentos, pastor, na sua igreja hoje, por exemplo, né? Nós sabemos que é ao sacerdócio universal, mas como vocês estão me dizendo aqui, às vezes terceirizamos isso só para o pastor, só para a liderança, né? Como que você faz hoje isso na sua igreja local, por exemplo? Com a questão da intencionalidade, a igreja ela está sempre preparada para receber o não cristão. Então, mas o senhor trabalha isso com uma parcela, o senhor está ali olhando membros com seus dons variados? Desde a chegada da identificação do visitante pela primeira vez, desde o acolhimento, desde uma porta aberta constante, a gente tem lá uma conexão com Deus, assim como outras igrejas também, que é essa classe de discipulado inicial, sempre ela não espera juntar pessoas para ter, mas isso é algo constante. E recursos digitais, recursos de materiais para que a igreja possa usar, para convidar, conectar. E esse movimento gera uma cultura de que pessoas são bem-vindas e tem espaço para elas. Isso é muito importante. Eu estava falando sobre essa questão de uma sociedade homogênea e heterogênea, né? Que na minha concepção é uma das coisas, que colocam esse desafio para nós que nós estamos vivendo historicamente. E o Alan Hirsch diz que há 20 anos atrás a distância de um domingo para outro domingo era uma. Hoje essa distância ela aumentou. Então assim, a gente não entendeu essa mudança. Então entre um domingo e outro domingo essa distância aumentou absurdamente. Então, se nós não nos movimentarmos, não estou falando aqui de ativismo, mas de uma comunidade que invade a vida das pessoas. Conexão. Que invade o cotidiano, o ordinário delas. Se a gente não criar esse movimento, nós vamos continuar vivendo essa distância que é ainda mais absurda de um domingo a outro domingo. Seja de conteúdo, porque não só ouve o pastor, mas ouve um monte de coisa, não só de atividade, de programações, mas de uma série de outras coisas que colocam a igreja hoje num grande desafio de conexão e proximidade. Gosto muito da palavra encurtamento, né? Diminuir distâncias. Então a gente precisa diminuir distâncias. Se a gente olha para algumas comunidades da nossa denominação que estão crescendo exponencialmente, são igrejas que estão se movimentando para encurtar distâncias. Todas as ações evangelísticas que encurtam distância, que se preocupa com a pessoa, o nome de oração, caderninho de oração, contato via chat, a célula, o pequeno grupo, o atendimento, o relacionamento. Não dá para pensar que se nós abrirmos as portas aos domingos aos domingos e achar que as pessoas virão porque nos viram em algum local e porque vão passar na frente, esse movimento da cultura mudou. Agora, eu preciso enfatizar aqui também, Sheila, que o igual não é o crescimento. A gente não pode colocar só o crescimento como objetivo, porque isso pode frustrar, decepcionar. A gente tem que colocar como objetivo a saúde da igreja. Então, a métrica é a vida saudável da comunidade. E o que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que se desenvolve, né? Uma igreja que ela vai ter um envolvimento, né? Isso é muito importante a gente entender, porque se a gente estabelecer só o crescimento como métrica, a gente pode cair no erro que já aconteceu em outros formatos, de achar que é apenas essa medida a medida de saúde. Eu, pessoalmente, acredito que é uma das medidas, não a única, somada a tantas outras, né? Como fidelidade, comprometimento e tantas outras coisas que trazem, né, e fazem parte daquilo que nós compreendemos ser uma comunidade saudável. Na formação de liderança. Pessoas engajadas servindo nos ministérios da igreja. O Tom Rainer, ele fala que, em média, igrejas adoecidas, 15, 20% das pessoas servem para 80 pessoas. Que 15, 20 pessoas contribuem
para as outras 80. Então, eu creio que numa comunidade saudável, essa porcentagem ela vai se invertendo. Você vai tendo um maior número de pessoas servindo, engajadas na formação de liderança. O crescimento ele pode ser uma consequência dessa saúde. Mas o mais importante, de fato, é buscar essa saúde nos relacionamentos. Muito bom isso que nós estamos falando aqui, né? Igreja em movimento, né? E por falar em movimento, a igreja está em campanha, né? Através do Tudo se Faz Novo. O objetivo é entregar 10 mil exemplares do Novo Testamento. Essa é a mobilização. Todos envolvidos. Engajamento. Né? Engajamento dos membros da igreja local, dos presbitérios, né? Dos conselhos também. Exatamente. E convite para você acessar o site e saber um pouco mais sobre essa campanha. Todos nós podemos. Lá na nossa comunidade, é uma comunidade pequena, mas nós nos desafiamos lá a comprar 100 Novos Testamentos e fazer o uso de uma maneira intencional na evangelização, utilizando esse material. Muito boa essa campanha aí da Pendão Real, e a gente incentiva você a participar e saber mais. Então, acesse o site tudosefaznovo.org.br e lá nós vamos ter todas as dicas, né? Nós vamos saber todos os caminhos. Todo auxílio que precisar está lá. Que bom, né? Pastor Caio, tem uma palavra final aqui que nós já estamos caminhando para o... Agradecer a ideia do Eugênio, Pendão Real. A gente está aberto à disposição, você que é líder, pastor e pastora. A diretoria, através do presidente, tem sempre dito isso, que nós estamos à disposição das bases para conversar, para nos aproximarmos, especialmente nesse movimento de plantação de novas igrejas. Eu queria só enfatizar que há um desejo no coração da diretoria que a gente possa se expandir em algumas cidades, especialmente em algumas capitais do nosso país, nos próximos anos. Nosso objetivo, a partir desse ano já é pensarmos estrategicamente nesse avanço, por isso nós contamos com a oração de toda a nossa igreja nesse sentido. Legal. Para mim é um prazer estar aqui também, Sheila, estar junto com o Caio. O Caio é um amigo, o Eugênio também tem sido um parceiro junto no nosso presbitério. É uma alegria aqui para a secretaria, como eu falei, é uma secretaria nova e a gente está... à medida que a gente vai crescendo, a gente está se desenvolvendo e criando e amadurecendo as nossas estruturas. Mas uma coisa que eu sempre tenho falado para pastores, pastoras e líderes nos presbitérios onde eu tenho ido é que a secretaria está aqui para servir as nossas igrejas. A gente tem um sonho de ter 150 igrejas em processos de revitalização, buscando essa intencionalidade na missão, em formar novos discípulos, em buscar saúde. Então a gente está aqui, junto com o CTM Online, a gente tem hoje o curso de revitalização. Uma menção aqui ao Benício também, que trabalha junto com a gente, o Marcos, que também faz parte da equipe. E são cursos bons, tem de plantação, revitalização, de comunicação, gratuitos, que trazem uma capacidade muito boa para fomentar revitalização, fomentar a plantação, fomentar a comunicação das nossas igrejas. E isso é um tesouro que a gente tem tido aqui para a nossa denominação, um respaldo da Secretaria de Evangelização, a Secretaria de Evangelização e Revitalização, nós somos parceiras, o CTM Online, respaldo da diretoria da IPI do Brasil, na sinalização disso aí, tem sido assim um tesouro mesmo. E a Secretaria está aqui para servir. E a gente deseja, assim, de fato, nós temos igrejas saudáveis que possam plantar novas igrejas. Plantar para revitalizar, revitalizar para plantar. Eu estou numa igreja em revitalização e a gente está sonhando hoje com a plantação de uma IPI em Itu. Está do nosso lado lá. E eu brinco que lá em Itu tem que ser uma igreja grande. Isso aí. Então, e à medida que a nossa comunidade vai crescendo, eu ouço essa ansiedade, eu vejo essa ansiedade na nossa igreja. E agora, pastor, e tu? Quando que a gente começa um trabalho lá? Então, igrejas, à medida que elas vão se tornando saudáveis, naturalmente, elas querem se multiplicar em outras comunidades. E o meu desejo é que isso a gente possa experimentar na IPI do Brasil.
igrejas revitalizadas, que se tornam saudáveis e que naturalmente plantem novas igrejas. Só um jabazinho, as pessoas podem acessar @todosemissão, sem o acento, né? E você pode ter acesso lá no Linktree do perfil do Instagram, a relação com todos os nossos missionários e missionárias, plantadores e plantadoras de igreja. Então acesse lá nosso perfil no Instagram, Todos em Missão, e você pode receber aí na sua igreja, você que é pastor, líder, essas informações da secretaria. Nos ajude a divulgarmos os missionários, o quadro de missionários e missionárias que nós temos na secretaria. Isso é muito importante. E o pastor Tiago, como que a gente te Se é o momento de jabá, também você pode ir lá, @Secretaria de Revitalização, e lá você vai poder ter todas as informações da secretaria, os andamentos e as formas da gente manter contato. Muito obrigado pela participação de Eu vocês que agradeço. nesse nosso Foi podcast. um prazer. Obrigado por ter você aqui com a gente. Se você gostou deste conteúdo, se ele foi abençoador para a sua vida, compartilhe com outras pessoas, compartilhe na sua igreja. Conheça ainda mais as secretarias, conheça mais os projetos, ore por eles e divulgue o que a IPI do Brasil tem feito. Obrigado e espero você num próximo episódio.